Beleza. Vocês têm alguma dúvida específica de algum exercício que eu possa começar da última lista que eu mandei? Exercício 4. Quatro e 6. Beleza, tá. Eu posso começar por esses então. E aí eu vou resolvendo os outros depois. Vou compartilhar minha tela aqui. Tá, então deixa eu começar pela 4, que é a seguinte. Considere os seguintes conjuntos numéricos. Naturais, inteiros, racionais, reais e irracionais. E considere também os seguintes conjuntos. O conjunto A, que é naturais, união com irracionais, menos os reais, intersecção com os inteiros. Um conjunto B, que é os racionais, menos os inteiros, menos os naturais. E um conjunto D, que são os números naturais, união com os irracionais, união com a diferença dos racionais menos os naturais. Tá, então ele me deu 3 conjuntos ali, formado pelos conjuntos numéricos que a gente já conhece. E daí tem 3 alternativas. E ele quer saber das alternativas abaixo, a que representa elementos que pertencem aos conjuntos A, B e D nesta ordem é. Tá, então eu tenho que achar uma alternativa onde o primeiro número da alternativa pertence ao conjunto A, o segundo pertence ao conjunto B e o terceiro pertence ao conjunto D, tá? Então, antes de começar, eu vou fazer o quê? Eu vou tentar simplificar esses conjuntos, tá? Analisando essas relações entre os conjuntos numéricos. Todo mundo tá conseguindo enxergar a minha tela? Tá. Então, primeiro eu vou tentar simplificar esse conjunto A, beleza? Eu vou fazer o seguinte, eu vou manter esse primeiro conjunto que está entre parênteses igual, então vai ser naturais, união com os irracionais, tá? E aí eu vou analisar o seguinte, aqui eu tenho o quê? Eu tenho o conjunto dos reais, intersecção com o conjunto dos inteiros. O que eu posso tirar daqui? O conjunto dos números inteiros, ele é um subconjunto dos números reais, certo? Então, se eu pegar a intersecção desses dois conjuntos, como os inteiros pertencem, estão contidos dentro dos números reais, vai sobrar só os inteiros, tá bom? Então, se eu pego um subconjunto e faço a intersecção com um conjunto que contém ele, vai ser o próprio conjunto, beleza? Então, esse conjunto aqui que está entre parênteses, no final das contas, ele vai ser só o conjunto dos números inteiros.
tá? Conseguiram entender essa parte? Tá, agora o que eu vou fazer? Eu vou distribuir essa diferença aqui nesses dois conjuntos que tem aqui dentro, certo? Então ficaria os naturais menos os inteiros, união com os irracionais menos os inteiros, tá? E agora eu vou analisar o seguinte. Os naturais, eles são um subconjunto dos números inteiros. Tá. Primeiro, o que eu fiz desse passo aqui para cá? Eu distribuí essa diferença. No caso, eu fiz esse conjunto em diferença com esse e esse conjunto em diferença com esse. Tá? Então, distribuindo essa diferença, ficou assim. A união é como se fosse uma soma e essa diferença é como se fosse uma multiplicação. Tá? Agora eu vou analisar esses dois conjuntos de novo. O que vai acontecer? Aqui eu tenho naturais menos os inteiros. Então tem que ser um número que ele pertence aos naturais e ele não pode pertencer aos inteiros. Só que naturais é um subconjunto dos números inteiros. Então o que acontece? Se eu tirar qualquer número inteiro dos naturais, não sobra nada. Tá? Então no final das contas, esse conjunto aqui ele vai ser o conjunto vazio. Beleza? Aí vai continuar a união. E agora eu vou analisar aqui. Que vai ser o quê? Os números irracionais, ou seja, elementos que pertencem aos números irracionais, e eles não podem pertencer aos números inteiros. Qualquer número irracional, ele já não pertence aos números inteiros, certo? Então essa diferença aqui não está fazendo, não está agindo em nada em cima do conjunto dos números racionais. Então aqui eu posso continuar com o número, com o conjunto de números irracionais. Tá? E agora, se eu fizer a união de um conjunto vazio com qualquer outro conjunto, eu vou ter o próprio conjunto, certo? Então, no final das contas, o conjunto A era o conjunto dos números irracionais. Tá? Então, o primeiro elemento da alternativa tem que ser um número irracional. Aí eu vou lá nas alternativas e agora eu vou encontrar um número irracional. Menos 3 é irracional? Não. Menos 3 é inteiro ou racional, ou é inteiro ou racional, beleza? Então, a A já está excluída. A não pode ser verdadeira. Os outros são raiz de 20, menos raiz de 10 e raiz de 3 sobre 2. Beleza? E esses três são irracionais. Então daqui eu já eliminei uma. Então pode ser B, C ou D. Tá? Então uma dessas três é a verdadeira. Agora eu vou tentar simplificar o conjunto B. Que é racionais menos inteiros menos naturais. Tá? Então vou analisar aqui o que está entre parênteses, que é o quê? Inteiros menos os naturais. Os naturais são o quê? Números que começam em 0 e vão até infinito. 0, 1, 2, 3, certo? Então, se eu tirar eles dos números inteiros, vão sobrar só os inteiros negativos. Quer dizer, os inteiros não positivos, porque o 0 também foi excluído. Beleza, então vai ficar os inteiros negativos. Então aqui vai ficar os racionais menos. E aqui os inteiros, que vão de menos infinito a mais infinito, com diferença de 1 em cada número. Então aqui vão ficar só os inteiros negativos. E sem o 0. Tá? Porque eu excluí os números naturais de dentro do conjunto dos números inteiros. E daqui não tem muito que eu possa simplificar, tá? Então agora eu tenho que analisar isso aqui. Então, o segundo número da alternativa, ele vai ter que ser um número racional, só que ele não pode ser um inteiro
nem zero e nem negativo, tá? Então tem que ser um racional positivo e não pode ser zero. Desculpa, também pode ser um racional negativo, mas ele não pode ser zero e não pode ser inteiro. Tá? Então eu vou voltar lá nas alternativas e eu vou ter o seguinte. Os segundos números da B, C e D são raiz de 10, que é um irracional. Então a B já não pode ser. Tá? A C, menos 5. Menos 5 é um número inteiro e é negativo. E como não pode ser, a C também não tá errada, certo? Então só sobrou a D, que seria a resposta certa. Beleza? Por quê? O menos 5, ele é inteiro e é negativo. E eu estou excluindo os números inteiros e negativos de dentro do conjunto dos racionais. Então ele tem que ser certo, então ele não pode. Então, daquelas 3 corretas, só sobra D. E aí a gente pode tentar simplificar o último conjunto. Mesmo já sabendo a resposta. Tá? Eu não consegui simplificar esse conjunto. Então a gente vai analisar ele como um todo. Então, o que é esse conjunto? Aqui tem um parênteses, mas não precisa, certo? Porque a união é um operador comutativo, certo? Então, eu poderia escrever o D como naturais, união com irracionais, união com racionais menos naturais. Tá. E aí, aqui eu vou ter o seguinte. Esse terceiro número, ele pode ser natural, ele pode ser irracional, ou ele pode ser racional e não ser natural. Só que isso aqui entra em contradição, certo? Só que a união aqui seria mais forte, certo? Então eu posso excluir isso aqui se eu quiser. Certo? Então ele tem que ser natural ou inteiro, ou, desculpa, natural ou irracional ou racional. E a nossa D é uma dízima periódica, que é um número racional, certo? Então estaria encaixada aqui, e a D se encaixaria nos 3 na ordem correta, certo? Então essa aqui também me diz que é a D. A alternativa correta. Conseguiram entender essa 4 agora? O que eu tinha que fazer? Tá, então o princípio é o quê? É sempre analisar os conjuntos e tentar formar como se fosse uma frase, né? Tipo, aqui. Pode ser um número natural, ou irracional, ou racional, certo? E aí, se eu encontro um número que encaixa em um desses 3 aqui, em qualquer um deles, então tá certo. Nesses primeiros aqui eu tentei simplificar, certo? O A a gente tirou que ele só pode ser um número irracional. O B a gente tirou que pode ser um racional e ele não pode ser inteiro, negativo e nem zero, certo? Então ele poderia ser um inteiro positivo ou uma fração, tanto positivo ou negativo, e não poderia ser zero. Tá. Eu vou fazer a 6 agora, que é o seguinte. Ele dá uma dízima periódica composta e ele pede a fração geratriz. E a dízima periódica é 3,741515. E fica repetindo esse 15. Certo? Então tem que achar a fração que gera essa dízima periódica. Tá? Então eu vou começar fazendo o seguinte. Eu vou multiplicar isso aqui por uma potência de 10 para deslocar a vírgula. Certo? Eu vou chamar esse número aqui de x. Para me facilitar. Então, eu vou multiplicar por alguma potência de 10 que mova essa vírgula aqui, uma quantidade de casas suficientes que passe o período
o período da dízima, que nesse caso é 2, certo? Só que como é uma dízima composta, eu tenho que também pegar, tornar essa parte fracionada aqui numa parte inteira, tá? Então, eu vou multiplicar. No caso, a dízima é 15, 15, 15. Então, eu vou multiplicar por 10 ao quadrado, que é 100, para tornar esse número um número inteiro, certo? E depois eu tenho que multiplicar por outra potência de 10, que pegue pelo menos um período da minha dízima, certo? Então, eu vou multiplicar por 10 ao quadrado, vai vir para cá, e por 10 ao quadrado de novo, vai vir para cá. Então, eu vou ter que 10.000x vai ser o quê? 3.000, tá? 37.415. E continua repetindo o período. Tá. Agora eu vou pegar o quê? Eu vou pegar só a parte inteira dessa dízima. Então, eu vou pegar só esse 3,74 e vou multiplicar por 10 ao quadrado, que no caso é 100. 100x vai ser o quê? 374. E a repetição de 15. Tá? Se eu perceber uma coisa, que é a seguinte: a parte que se repete depois da vírgula é igual. Então, se eu fazer a diferença desses dois números aqui, eu vou estar eliminando essa parte depois da vírgula, que é a parte fracionária, certo? Então, eu vou ficar com um número inteiro vezes x igual a um número inteiro. E aí, se eu dividir tudo por esse número que está multiplicando x, eu vou ter uma fração, e é a fração que a gente está procurando. Então, eu vou fazer isso. Então, eu vou diminuir essas duas equações aqui. Tá? Então, eu vou ficar com o seguinte. Eu já botei o x em evidência, tá? Então, eu vou ficar com 10.000x menos 100x. E eu vou ter 37.415 com período, com a dízima que se repete 15, menos 374 com a mesma parte fracionária, certo? E agora, como eu estou fazendo a diferença desses dois números aqui, essa parte fracionária é eliminada. Então, eu vou ter um número inteiro aqui que é 37.415 menos 374. E aqui eu também vou ter um número, que é 9.900. Tá? Então, 9.900x, que é 10.000 menos 100, vai ser igual a... Se vocês fizerem as contas aí, vai ser 37.041. Tá? Então, 37.041, que é 37.415 menos 374. E agora é só dividir os dois lados por 9.900. Tá? Então, fazendo essa subtração aqui, dá um número inteiro. Fazendo essa subtração aqui, dá um número inteiro. Divide os dois lados por 9.900, certo? E vai dar uma fração. Essa aqui é a fração geratriz que gera essa dízima periódica composta aqui. Beleza? E essa aqui, deixa eu olhar as alternativas lá. É a alternativa C. Tá? Vocês podem fazer esse processo aqui, esse procedimento, para qualquer dízima periódica. E se vocês sempre vão encontrar a fração que gera essa dízima. Certo? Porque como as dízimas são números racionais, elas sempre vão ter uma fração que dá o mesmo valor delas. Conseguiu entender essas 6 aqui? Tá, beleza. Deixa eu voltar para 1 agora. Que é a seguinte. Numa cidade existem 3 shoppings, X, Y e Z, e foi feita uma entrevista com as pessoas para saber sobre o hábito delas de frequentarem esses shoppings. E obteve-se o seguinte resultado. Tá, aí tem uma tabelinha. E aí a questão é o quê? Quantas pessoas entrevistadas não frequentam o shopping X? Tá?
como é que eu resolvi essa questão? Primeiro eu vou transformar esse conjunto dos shoppings para aquele formato de diagrama, tá? Então eu vou ter três círculos, cada um representando um conjunto, que são as pessoas que frequentam o shopping X, Y e Z. E nesse caso, eu também vou ter um conjunto universo, que eu vou fazer aqui por fora. Que nesse caso, esse conjunto universo seria o conjunto de pessoas. Pessoas entrevistadas, né? Então, as únicas pessoas que pertencem a essa pesquisa são as pessoas entrevistadas. Então, o meu conjunto universo é o conjunto das pessoas entrevistadas. O conjunto Z seria o conjunto das pessoas entrevistadas que frequentam o shopping Z. O conjunto Y seria o conjunto das pessoas entrevistadas que frequentam o shopping Y. E X, as pessoas entrevistadas que frequentam o shopping X. Tá? E tem também quem frequente os dois shoppings, ou XY, ou XZ, ou YZ, ou quem frequente os três shoppings. Tá? E aí eu vou começar pelo final da tabela, preenchendo cada espaço aqui, que é o número de pessoas que está em cada uma dessas categorias. Beleza? Então, o último item da tabela é o quê? Nenhum dos três. Ou seja, são as pessoas que não frequentam nenhum dos três shoppings. Ou seja, a quantidade de pessoas que não está em nenhum desses conjuntos. Tá? Então, eles estão aqui no conjunto universo. Essa quantidade são 100 pessoas. Tá? Então, eu já tenho 100 aqui no conjunto universo. Depois, a quantidade de pessoas que frequentam X, Y, Z. Ou seja, as pessoas que estão aqui no meio, porque elas frequentam os três shoppings. Tá? Então, elas estão aqui no meio. E são 70 pessoas. Tá? Então, tem 70 ali no meio, acho que foi meio pequeno, mas dá para enxergar. Depois, as pessoas que frequentam Y e Z. Ali marca 110, mas o número que eu quero colocar aqui é o número das pessoas que frequentam unicamente Y e Z. Ou seja, eu tenho que tirar o valor dessa intersecção aqui. Porque eu não quero as pessoas que frequentam Y, Z e X sejam contadas de volta. Tá? Então eu vou fazer o quê? Ali marca 110, só que eu sei que desses 110 que frequentam Y e Z, 70 também frequentam X. Tá? Então vai sobrar 40 para cá. Então 40 pessoas frequentam unicamente Y e Z. Certo? Então eu descontei esses 70 aqui, porque esses 70 de Y e Z também frequentam X. Agora, X e Z, que ali diz que é 130, só que eu sei que de X e Z, desses 130, 70 também frequentam Y, então tem que descontar 70, certo? Então vai sobrar 60. Então, são 60 pessoas que frequentam unicamente X e Z. Isso falta X e Y, que são 120. E eu vou descontar os 70 de novo. Vai ficar 50. Tá? Agora as pessoas que frequentam unicamente Z. 226. Só que dessas 226 que frequentam Z, eu sei que 40 também frequentam Y, 60 também frequentam X e 70 também frequentam X e Y. Então eu tenho que descontar 60, 70 e 40 de 226 e vai sobrar 56 pessoas que frequentam unicamente Z. Agora as pessoas que frequentam Y também são 226, só que de novo eu tenho que descontar as que frequentam Y e X, Y e Z e YX e Z. Tá? Então dessas 226 vão sobrar 66 que frequentam só Y. X, 200 pessoas que frequentam X, de novo eu tenho que descontar as intersecções aqui, certo? E vai sobrar 40 pessoas que frequentam X.
E a questão era quantas pessoas não frequentam o shopping X. Então eu tenho as pessoas que frequentam, que são 40 que frequentam só X, 50 que frequentam X e Y, 70 que frequentam X, Y e Z e 60 que frequentam X e Z. Então eu tenho que pegar as outras. Ou seja, eu tenho que descontar esse conjunto todo aqui. Beleza? Então, as pessoas que frequentam X eu excluí. E vai sobrar as pessoas que não frequentam o X. Beleza? Basicamente ali eu estou pegando o N de Y, união Z, união X e união com o universo. E estou retirando. Opa, sem o X. E estou retirando o X. Tá. Então, esse N aqui, desse conjuntão aqui, seria o quê? Seria 66, que são as pessoas que frequentam Y, mais 40, que são as pessoas que frequentam Y e Z, mais 56, que são as pessoas que frequentam Z, mais 100, que são as pessoas que não frequentam nenhum shopping. Tá? E somando tudo isso aí, vocês vão chegar em 262. Que é a alternativa C. Beleza? Todo mundo conseguiu fazer essa aqui? Tá, beleza. A2, ele dá um conjunto, a descrição de um conjunto, e ele quer saber qual dos diagramas representa aquele conjunto, tá? Então tem que pegar isso aqui e tentar desenhar o diagrama, que nem eu fiz aqui em cima. Só que agora dessa expressão aqui. Então, como é que a gente começa? Primeiro eu vou achar os diagramas que representam essa parte aqui, os que representam essa parte aqui, certo? E depois eu só vou unir os diagramas, beleza? Deixa eu ver a ordem lá. Vai ficar um pouco diferente. A gente dá uma arrumada depois. Tá. Aqui eu vou analisar primeiro essa parte que tá em parênteses, tá? Então, A intersecção B. A intersecção B seria toda essa parte aqui, certo? Só que ele desconta a parte que está em C. Então, seria toda essa parte aqui, entre A e B. Só que como ele desconta C, ou seja, apaga toda essa terceiro círculo aqui, vai sobrar só essa partezinha aqui. Tá? Então, isso aqui seria a intersecção B, que seria essa elipse maior aqui. Só que eu não quero a parte que tem C, certo? Porque eu estou excluindo C desse conjunto. Então, eu tenho que tirar essa pontinha aqui, que seria a intersecção dos três. Beleza? E esse outro diagrama aqui. Seria o quê? C intersecção B, que é essa elipse inteira aqui, certo? Só que eu tenho que tirar a parte que exclui A. Tem que tirar o A inteiro, no caso, né? Então seria essa elipse toda aqui, menos a parte que inclui A, que seria só o meio de novo. Beleza? Então seria essa parte inteira aqui, menos a pontinha aqui, que é onde está os três conjuntos.
Agora, se eu fazer a união desses dois aqui, que seria o quê? Eu tenho que pintar a parte de A e B e não posso pintar o meio. Então seria essa aqui. Certo? E tenho que pintar a parte de C e B e não posso pintar o meio também. Então seria essa aqui de baixo. Tá? E daí, analisando isso aqui em comparação com as alternativas, ele está um pouco virado para baixo, mas seria a alternativa B. Certo? Tá? Então seria a alternativa B. Ele só está um pouco virado para baixo porque o desenho é diferente de como estão as respostas. Alguma dúvida nesse aqui? Tá. 3. Esse era mais fácil mesmo. O 1 eu acho que também era fácil. Na real, esse conteúdo ele é mais fácil. Eu não consegui encontrar muitas questões difíceis dele. Tá. O 3. Considere dois conjuntos A e B, tais que A está contido em B, A intersecção com B é igual a vazio. E, é diferente de vazio. E A união com B é diferente de A. Aí eu tenho que analisar as alternativas e verificar qual é verdadeira. Tá? Então vamos começar pela alternativa A. Os conjuntos A e B são iguais. A igual a B. Tá? Então tem que analisar isso aqui usando essas informações que eu já conheço sobre A e B. Então, A está contido em B. Se eles forem iguais, um vai estar contido dentro do outro mesmo. Tá? A intersecção de A com B é vazio. Isso aqui não vai me ajudar em nada também. Então tem que usar essa terceira aqui para verificar. Se eles forem iguais, não importa se eu fizer A união com B, certo? Se eu fizer a união deles, tanto faz dar A ou B. Tá? Porque como eles são iguais, se eu fizer a união de um conjunto com ele mesmo, vai dar ele mesmo, certo? Então, ou vai dar A ou vai dar B, porque eles são iguais. E aqui está dizendo que não pode dar A, certo? Se eu fizer a união de A com B, não pode dar A. E isso aqui vai quebrar essa condição aqui para os dois serem iguais. Beleza? Então, isso aqui, essa regra aqui, está me dizendo que isso aqui é falso. Beleza? Então, vamos para B. O conjunto A possui a mesma quantidade de elementos que o conjunto B. Ou seja, o n de A é igual ao n de B. É isso que a alternativa está me falando. Aqui eu tenho agora eu tenho mais uma informação, né? Eu tenho mais uma informação importante que eu tirei dessas três aqui, que é A é diferente de B. Tá? E eu vou usar essa informação da primeira alternativa e essa primeira informação aqui para descartar B. Como? A está contido em B. Certo? Isso aqui me diz que o meu conjunto B é um conjunto maior ou ele é igual. Certo? Porque o A, ele faz parte de B, então ele está dentro de B. Se ele está dentro de B, ou ele tem a mesma quantidade de elementos,
ou ele tem menos elementos, certo? Então, ou a quantidade de B é maior, ou ela é a mesma se eles forem iguais. Só que eu sei que eles não são iguais, tá? Como eu sei que eles não são iguais, então eu sei que o meu N de B é maior que o meu N de A, certo? E isso aqui descarta essa segunda alternativa. Tá? Então, o número de elementos não é igual. Na verdade, B é um conjunto com mais elementos do que A. Tá? Como eles não são iguais, e eles só poderiam ser maior, o B só poderia ser maior ou igual. Então, como eles não são iguais, ele só pode ser maior. Tá? E esse argumento aqui também já me ajuda a descartar ou confirmar a C e a D. Tá? A C diz o quê? Que o conjunto A possui mais elementos. Ou seja, N de A maior que N de B. Só que a gente já viu que o N de B é maior do que o N de A. Então isso aqui já descarta C. E esse aqui também vai agora confirmar a D, porque a D fala o quê? Que o N de B é maior que o N de A, ou seja, B tem mais elementos que A, ou A possui menos que B, certo? Isso aqui vai me dizer que a D é verdadeira. Ok? Então, a resposta certa para isso aqui seria a D. E para desencargo de consciência, a gente pode verificar aí. E aí diz o quê? Que o conjunto A pode ser um conjunto vazio. Certo? E aí eu vou usar a informação que a gente não usou em nenhuma das outras alternativas, que é essa daqui, para provar que A não pode ser um conjunto vazio. Então eu tenho a informação de que A intersecção B é diferente de vazio. Certo? E aí, se o A for vazio, eu vou ter vazio intersecção B. E vazio intersecção com alguma coisa tem que dar vazio, certo? Porque o vazio é o operador que anula qualquer coisa na intersecção. Beleza? Porque vazio é um subconjunto de B, certo? Então, se eu fizer a intersecção de um subconjunto do conjunto, vai dar o subconjunto, certo? Então, teria que dar vazio. Só que eu sei que não pode dar. Então, a gente entra em contradição, certo? Então, essa aqui, a E estaria errada. Então, só sobra a D, certo? Então, a resposta 3 tem que ser a D. Conseguiram entender essa aqui? Uhum. Tá. Questão 5. Ele me dá 5 proposições. E eu tenho que verificar quais delas são verdadeiras. Gente, eu esqueci de botar as alternativas. E eu só vi agora. Desculpa. Tá. Enfim. Vamos ver quais proposições são verdadeiras. Então tem a primeira proposição, que é 3/5 pertence ao conjunto racionais menos inteiros. Tá. O conjunto de racionais menos inteiros. O que é esse conjunto? São números que podem ser frações. São só os números que são frações, certo? Eles não podem ser números inteiros. Então tem que ser uma fração e não pode ser um número inteiro. Uma fração que é número inteiro, por exemplo. 4/1 é uma fração, só que também é um número inteiro, que é 4. Tá? Só dando um exemplo.
de fração que pode ser um número inteiro. Então, são frações que não podem ser números inteiros. Nesse caso, a gente tem 3 quintos. 3 quintos é uma fração, só que 3 não é um múltiplo de 5. Então, essa fração aqui não vai gerar um número inteiro. Então, 3 quintos realmente pertence aos racionais menos inteiros, tá? Então, essa alternativa 1 estaria correta. A 2. Tenho que 6 menos 9 pertence aos inteiros. Tá? 6 menos 9, que é menos 3, pertence aos inteiros. E menos 3 realmente pertence aos inteiros. Porque os inteiros são um conjunto de números de menos infinito a infinito, que não tem parte decimal. Certo? Então, menos 3 pertence aos inteiros. Então, isso aqui também está correto. A proposição 3. 5 pertence a reais menos inteiros. 5 é um número real e não pode ser inteiro. Só que 5 é um número inteiro, certo? Então entra em contradição isso aqui. E essa 3 aqui não pode ser verdadeira. Tá? A 4. Raiz de 9 pertence a reais menos. Tá. Raiz de 9 pertence a reais menos racionais. Primeiro que raiz de 9 é 3. E racionais, se eu tirar o conjunto. Desculpa. Reais, se eu tirar o conjunto de racionais, sobra os irracionais. Tá? Então essa proposição aqui está me dizendo que 3 é um número irracional. Certo? Só que 3 é um número racional e que também é um número inteiro. Então essa proposição aqui está errada. E a última, que é a 6. Opa, a 5. Eu tenho o quê? Raiz cúbica de 5. De menos 5, desculpa. É um número real. Tá? O que impediria uma raiz de um número negativo ser um número real, certo? Se essa potência da raiz aqui fosse par, que daí a gente entraria em outro conjunto que a gente não viu ainda, que é o conjunto dos números complexos, que a gente vai ver só mais adiante, tá? Então aqui eu tenho o quê? Se eu resolvesse raiz cúbica de menos 5, eu teria um número negativo, certo? Que é um número negativo multiplicado por duas vezes mais por ele, no caso, menos x, menos alguma coisa vezes menos alguma coisa, vai ficar essa coisa ao quadrado. Vezes ela, de novo, vai ficar menos essa coisa ao cubo, certo? Então, por isso que o menos 5 tem uma raiz cúbica. Então, o resultado disso aqui daria um número negativo, certo? Um número fracionário, tá? E como é um número fracionário negativo, ele com certeza pertence aos números reais. Então, essa 5 aqui também estaria correta. Então, daqui, se tivesse alternativas, né, porque eu esqueci de colocar, eu teria que ter uma alternativa onde a A1, A2 e A5 estão corretas, certo? E eu não coloquei ali, mas a alternativa seria a C. Eu vou atualizar esse PDF e colocar as alternativas lá quando eu for mandar o gabarito. Beleza? Se vocês tiverem alguma dificuldade com esse conteúdo, de alguma parte que eu possa tirar dúvidas com vocês, senão a gente pode encerrar por aqui a monitoria. Tá? Então, se não tem mais nenhuma dúvida desse conteúdo de conjuntos e conjuntos numéricos. Tá? Então, esse conteúdo é bem mais de boa, certo?
vamos encerrar por aqui então a monitoria. E eu vou tentar postar a resolução amanhã no Classroom. E já postar a próxima aula também, que vai ser de intervalos numéricos e módulo. Beleza? Então, até semana que vem, gente. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre esse conteúdo, ou sobre também as listas que já passaram, os conteúdos que já passaram, vocês podem me procurar, beleza? E por hoje era isso, tá? Então, boa noite para vocês e se cuidem.